Programa Olhar Municipal, ainda no mesmo clima educacional, a educação que, sem sombra de dúvidas, é a base para uma sociedade mais justa, organizada e voltada para o aprimoramento daquilo que é tão importante para os municípios, que é o desenvolvimento, que é o grande objetivo dos gestores públicos, o grande objetivo dos parlamentares municipais, alcançar o tão famoso desenvolvimento econômico, educacional e social. E hoje conosco, nosso amigo Álvaro Lins, sociólogo, jornalista, que conhece também as entrelinhas das gestões públicas, está se inserindo nesse mercado. E o meu amigo, professor Odimar de Lima, que vem aqui debater conosco uma iniciativa de extrema importância que eu falei semana passada, como dica ali na União dos Vereadores e Câmaras do Ceará. Falei sobre casas de cultura, a importância dos municípios entenderem que precisam construir suas casas de cultura para identificar as potencialidades de cada cidade, as origens, a história, a contribuição cultural própria. Álvaro Lins, Odimar de Lima conosco hoje. Olá, pessoal. Eu quero convidar vocês todos para fazer um passeio comigo pelos caminhos da cultura. Eu quero aproveitar essa audiência maravilhosa da TV União para trazer vocês comigo num passeio pelos caminhos da cultura, que nós vamos dividir em 8 estações, para melhor entendimento. Nós vamos começar pela primeira estação, que é a Academia Imperial de Belas Artes. Nós embarcamos nessa estação em 10 de novembro de 1816, pelo um decreto de Dom João VI, de 12 de agosto de 1816. A origem dessa escola real de ciência, artes e ofícios, ciências naturais, físicas e exatas. Os professores da academia tinham origem no grupo chamado Missão Francesa, cujo líder era Joaquim Le Breton, com os componentes Pedro Delon, Jean-Baptiste Debret, Nicolas Antony Tonet, Augusto Maria Tonet, Victor Grangean de Montaigne, Charles Simon Pradier, François Ovide, Charles Henri Levrassier e outros eram os componentes dessa Academia Imperial de Belas Artes. Em 1820, recebe o nome de Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil. E recebeu ainda um terceiro nome no caminhar da história, que foi simplesmente Academia de Artes. De 1820 a 1830, a academia teve vários nomes e várias atividades. Por fim, em 1890, perceba que nós já atravessamos toda a história dos primeiro e segundo império do Brasil. Então, ela recebe o nome, finalmente, de Escola Nacional de Belas Artes, tendo como características principais a característica político-governamental. Por quê? Na verdade, você falou aí da época de 1816, mais ou menos. Eu estava tomando nota aqui. Primeiro, eu queria saber de você qual era o sistema daquela época, o sistema político daquela época. O Brasil vivia, naquela época, 1816, em plena monarquia. O mandatário do nosso país era Dom João VI, que estava, na época, como príncipe regente, tá? De Portugal e do Brasil. A genitora dele, Dona Maria I, estava em Portugal como rainha, e ele ainda não podia ser titular, mandatário do país. Por isso, nós vivíamos ainda na monarquia. Qual o interesse que a monarquia tinha de preservar ou de
explorar a cultura, as letras, etc. Veja só, 1816, o Brasil estava apenas com 8 anos da chegada no Brasil da família real, tá? Que veio lá com toda a corte, se instalar no Rio de Janeiro. E, naturalmente, que os governantes, eles se preocupavam em mostrar para o mundo que o Brasil se preocupava com a cultura. Queria desenvolver uma cultura no país. Por isso, a fundação da Escola de Belas Artes. Esse processo, Odimar, histórico, ele tem um reflexo ainda muito forte no processo educacional de hoje, né? Não só na questão histórica, filosófica, mas no processo de desenvolvimento de metodologias pedagógicas que ainda são aplicadas hoje. Você que foi diretor de escola, né, na sua vida profissional, É verdade. você trabalhou na educação pública e ali conheceu vários projetos e desenvolveu vários projetos da educação pública, tendo como base essa história que você descreveu, né? Verdade. Como é que funciona isso? Veja, um projeto de extrema importância, ao meu ver, para os municípios é a criação das casas de cultura, uma ideia que você aí desenvolveu com o nosso amigo Tizim. Então, nós desembarcamos já da primeira estação e vamos agora embarcar na segunda estação. Estão todos convidados, que é justamente a Academia Francesa do Ceará. Eu acho que nem todo mundo sabe que o Brasil já teve, o estado do Ceará já teve uma academia francesa. Essa Academia Francesa do Ceará, ela foi instalada em 1871 e teve origem na Escola de Recife, com o cidadão chamado Raimundo Rocha Lima, com o objetivo de disseminar o positivismo no Ceará. Naquele tempo tinha as escolas do iluminismo, do positivismo, e o compromisso do Raimundo Rocha Lima era disseminar o positivismo no Ceará. Ok? Os sócios dessa academia francesa, que tinha um cunho filosófico, foram Raimundo Antônio da Rocha Lima, Capistrano de Abreu, Araripe Júnior, João Lopes, Amaro Cavalcante, Clóvis Bevilacqua, Tomás Pompeu de Souza Brasil e outros. Esta academia, por um desentendimento entre a maçonaria e o clero, chegou a fechar suas portas em 1875. Teve uma duração efêmera de apenas 4 anos. Você falou aí 1871, Academia Francesa. Por que essa origem francesa? Olha, naquele tempo, tudo era muito atrasado, sabe-se disso, né? O professor Tajra falou aqui na educação e tal. Naquele tempo, não se falava em educação, até porque no Brasil, alguém que fosse estudar teria que ir para a Europa, teria que ir para... Aqui não tinha estudo. Então, por que o modelo francês? Porque era na França que estava o apogeu da cultura. A cultura, o modelo cultural era francês. Tanto assim é verdade que o estilo das academias, até hoje adotado, é o francês, de 40 cadeiras. Por isso a razão. Ok? Então, o exemplo da francês foi alocado aqui no Brasil, não é isso? Foi o que puxou. Até porque se você fizer uma digressão no tempo e for tentar estudar o Brasil, as suas regiões, Nordeste, o Ceará, você vai ver que tudo nosso naquele tempo vinha ou da Inglaterra ou da França. Então, era um modelo. A gente era terceiríssimo mundo, né? Por conta disso aí, ok? Ok, então nós estamos aqui fazendo uma viagem, na verdade, uma viagem cultural, né? Nós estamos fazendo um A passeio. respeito da história, fazendo um passeio. das letras e das artes, né? Exatamente. Estamos fazendo um passeio, né? Pela cultura. Então vamos continuar com esse passeio. Então nós desembarcamos agora da estação 2 e vamos embarcar na estação 3, né? Todos convidados estão, né? Em 1887, 4 de março, é fundado o Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, focado na libertação da escravatura, voltado para estudos de caráter
científico. O Instituto do Ceará, que foi o primeiro nesse gênero, era voltado para o cientificismo, ok? Os fundadores do Instituto foram Guilherme Studart, o nosso Barão de Studart, Antônio Augusto de Vasconcelos, Antônio Bezerra de Menezes, João Augusto da Frota, Joaquim Catunda, José Sombra, Júlio César da Fonseca Filho, Juvenal Galeno da Costa e Silva, Paulino Nogueira Borges da Fonseca, Vigílio Augusto de Moraes, Vigílio Prígido e outros. Foram os fundadores do Instituto do Ceará, pioneiro no gênero. Então, o foco só pesquisa. Ou tinha Pesquisa outros científica. focos? Não, pesquisa científica e a Pedagógica. preocupação com a libertação dos escravos. Que era uma coisa que na época era muito forte. Ok? Então, fazia parte do movimento. Da libertação dos abolicionista, escravos. Foram, A fundação do você Estatuto. considera como os primeiros movimentos abolicionistas, né? Toda essa conjuntura, toda essa, Foi o essa nascedouro. criação científica, filosófica e conceitual. Foi o nascedouro do movimento abolicionista. O Instituto do Ceará, Instituto Ceará. que está aí centenário, né? E ainda de pé. Ainda recentemente estive lá. Recentemente o nosso ex-governador Lúcio Alcântara. foi presidente, Lúcio Gonçalves Alcântara, foi o presidente, né? Então nós podemos prosseguir na nossa caminhada, na nossa Sim. viagem pela cultura. Vamos então embarcar agora na quarta estação. A quarta estação cultural é a padaria espiritual. Famosa. 1892. Atentemos para a cronologia do tempo. Nós partimos de 1816, aí nós fomos para 1887, aí nós passamos por 1871 com a Academia Francesa do Ceará, e já estamos em 1892, já com o movimento de artes, literatura, filosofia e música de uma galera jovem, boêmios, estudiosos e rebeldes. Qual foi o ano aí? 1892. Certo? Um movimento literário diferente do estilo conservador e tradicional reinante naquela época. Meio que jocoso, até mesmo meio debochado para os costumes da época. Então foi essa galera que gostava de se reunir na Praça do Ferreira, no Café Java, e lá eles discutiam esses assuntos da cultura, saindo um pouco do formalismo. Olha só, o tema é de extrema importância, a história viva da educação e da cultura cearense, mas agora a gente vai para o intervalo. Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à Ceasa, em Maracanaú. Voltamos aí com o Olhar Municipal nesse banho cultural com o professor Admar e Álvaro Lins. Na verdade, Odmar, você falou aí de padaria espiritual, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Primeiro o nome, por que padaria, né? Eu até tiro uma conclusão em relação à padaria, porque existia um jornal chamado O Pão. Então, ou seja, eu acho que eles produziam conteúdo do pão, que seria o jornal, e por isso o nome padaria. Mas explica melhor para a gente. Eu gostaria, antes de dar a explicação para o jornalista Álvaro, de apresentar os fundadores da padaria espiritual. Importante, a gente tem que dar destaque para essas pessoas que foram pioneiras, que foram abnegadas, né? Então fundaram a padaria espiritual Antônio Salles Lopes Filho, Ulisses Bezerra Sabino Batista, Álvaro Martins, Temístocles Machado, Tiburcio de Freitas e outros tantos, tá certo? Mas respondendo à sua pergunta, por que padaria e espiritual? Porque entendiam aquela juventude da época, e você sabe que naquele ano, naqueles tempos,
vivíamos um período meio fechado. Não tinha muita abertura para falar, para se expressar. E como isso eram informações, então foi como que assim fazer um viés da coisa, chamado de padaria, para construir o pão do Espírito. Quer dizer, a informação seria o pão do Espírito, o alimento do Espírito. Tanto é assim que existia um jornal, como você disse, chamado O Pão. Inclusive, tem uma letra, viu, Fábio, do cantor Ednardo. Atual, né? Cearense, né? Que ele fala assim, que de casa em casa entregando pão. Olha o padeiro entregando pão. Eu não entendia direito. Aí ele diz assim, de casa em casa entregando pão. O pão é exatamente o jornal. E por que naquela casa não? Porque era uma informação que tinha muita coisa filtrada na época. E tinha pessoas que poderiam entender aquilo como subversivo. E aí eles tinham todo esse cuidado, né? Mas vamos avançando aqui. Vamos. Então, de novo o convite, nós já vamos embarcar na 5ª estação do nosso passeio pela cultura e já estamos no ano de 1894. Nós saímos do ano de 1892 e já embarcamos na 4ª estação no ano de 1894, onde nós vamos nos deparar com a Academia de Letras. A Academia de Letras, num primeiro momento, que foi fundada em 15 de agosto de 1894. Era uma entidade literária máxima do estado do Ceará. Era o suprassumo da cultura no estado do Ceará. E era a primeira academia do Brasil. Certo? Não era pouco não, viu? Então, somente depois é que recebeu o nome de Academia Cearense de Letras. Inicialmente era só Academia de Letras, certo? Teve como primeiro presidente Tomás Pompeu de Souza Brasil. Tá? E aí Nessa época não tinha outras academias, era só a cearense, então foi pioneira. Pioneiríssimo. O Ceará chega junto na cultura sempre chegou. Viu? Então vamos ver quais foram os fundadores da ACL. Guilherme Studart, de novo Studart, né? Quer dizer, as pessoas estudiosas eram quase as mesmas, né? Justiano de Serpa, Farias Brito, maior filósofo cearense, Drummond da Costa, José Fontinelli, Álvaro de Alencar, Benedito Sinot, Francisco Rabelo, Antônio Augusto, Pedro de Queiroz e outros. Eram os fundadores da primeira academia do Ceará, Academia Mãe. Assim nós desembarcamos da nossa estação, já nos preparando para a próxima estação. Se quiserem fazer alguma pergunta sobre a Academia Cearense. Não, como a gente tem entendido desse processo histórico seu. É a montagem dos conceitos educacionais, filosóficos, que fazem parte, hoje, da pedagogia moderna, né? Para a construção dos projetos que são inseridos dentro das escolas, tendo como base essa história. Eu entendo dessa forma. Você vê assim, Álvaro Lins? Sim. Vejo, inclusive, essa questão de dividir em estações, muito inteligente da sua parte, para que a gente entenda como foi a construção disso, que isso teve uma sequência, né? Para chegar exatamente ao ponto da questão do municipalismo, né? Como é que isso está sendo empregado hoje, implantado nos municípios e qual é o projeto que se tem hoje de, como o Fábio falou, não é isso, Fábio? Que isso seja trabalhado em forma de um projeto para se levar cultura e arte para os municípios. Perfeitamente. Então vamos para a nossa 6ª estação, já no ano de 1897. Estávamos em 1894, estamos em 1897. Que vem então a fundação da Academia Brasileira de Letras, a famosa ABL. E aí vem aí o orgulho do Ceará de ter certamente inspirado o Brasil em fundar a sua Academia Brasileira de Letras. Posto que a Academia Cearense de Letras foi a academia mãe, é a primeira academia do Brasil. Tá certo? Então, somente depois dos movimentos cearenses envolvendo a cultura, Instituto do Ceará, Padaria Espiritual e a Academia Cearense de Letras, a ACL, é que veio a Academia Brasileira de Letras, a ABL. Por isso, Ceará pioneiro nos assuntos culturais do Brasil. Ok? Então, vamos ver os fundadores da ABL.
Machado de Assis, não podia ser diferente, ainda hoje o patrono, Inglês de Souza, Olavo Bilac, Graça Aranha, Joaquim Nabuco, Visconde de Toné e Rui Barbosa. Peso pesado, né? Só a fina flor, viu? E aí nós já vamos partir para a 7ª estação, o nosso estrela d'alva aqui do assunto. Segue cá mesmo. Eu Pode passar para agoniado para terminar Pode logo. passar para a próxima estação. Pronto. Então, 7ª estação. Essa 7ª estação, ela fala de perto da minha pessoa, a pessoa que vos fala, porque ela vai tratar da Academia de Letras e Artes do Ceará, a ALACE, e também do Centro Cultural Você é do presidente Ceará. da ALACE hoje, né? Fundados, Ainda tá respectivamente, em 2002 e 2004, os quais eu tenho a honra de presidi-los com o apoio incondicional de suas diretorias eleitas. A primeira até abril de 2024 e o segundo até março de 2026. Até lá eu espero contar com essa pleia de abnegados para que a gente dê o nosso contributo para a cultura. Com certeza. Será, É ok? sempre uma honra. Já vamos então para o que o Táslia tanto quer, que é a nossa 8ª estação. Estou vendo que todo mundo está cansado, ninguém fez nenhuma paradinha para tomar um café, nada. Não tem Está café. viajando, né? Então, para concluir o nosso passeio, já na 8ª estação, quero apresentar um projeto inovador de instalação de casas de cultura por toda a Interlândia cearense. O propósito é que todos os gestores municipais, através de suas secretarias de Educação e Cultura, instale uma casa de cultura em seu município, conforme o projeto apresentado, onde, ao final, possamos apresentar um plano de expansão da cultura, a detecção de talentos, o aprofundamento espiritual e a promoção de protagonistas em Isso é muito em importante. toda a Interlândia cearense, capital e interior. Antes de você falar, Fábio, nós temos no nosso programa um quadro chamado Giro nos Municípios, que a gente traz algumas novidades, o que está acontecendo nos municípios. Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho É agora, no hein? nosso quadro Giro nos Municípios. Olá, Fábio, olá, Walter, olá a todos vocês que nos acompanham em suas casas. Agora é hora de darmos um giro nos municípios. Começando por Pacatuba, uma novidade emocionante. A cidade inaugurou uma areninha no polo de lazer do Conjunto Gereissati. A cerimônia contou com a presença de vários membros da comunidade e ilustres autoridades. Vamos conferir os detalhes desse evento? Na tarde da última sexta-feira, dia 18 de agosto, o bairro do Gereissati 2, no município de Pacatuba, recebeu autoridades locais e estaduais na inauguração de uma areninha, um campo moderno com medidas oficiais totalmente adequado à prática do futebol amador. A ideia é proporcionar à população espaço público capaz de agregar valores como saúde, educação, segurança e socialização. Segundo o prefeito Rafael Marques, disponibilizar uma areninha com recursos próprios no Gereissati é atender a uma antiga demanda local. É por isso que nós estamos aqui hoje comemorando esse momento de muita importância, agradecendo a cada um de vocês que vieram aqui participar desse momento de muita alegria, de muita festa. Então aqui é só a palavra gratidão a cada um de vocês por estar aqui com a gente e dizer que vamos continuar nessa batalha, que o futuro não pode parar. O evento contou com a presença do deputado federal Júnior Mano e do secretário de governo Leonardo Araújo. Parabéns, Pacatuba, por receber esse maravilhoso presente que proporcionará inúmeras oportunidades esportivas e momentos de lazer para todos os moradores. E não para por aí. Em Itapipoca, a esperada Expoíta 2023 tomou conta da cidade. O evento teve lugar no recente revitalizado Parque de Exposições, que agora está ainda mais deslumbrante.
Animais incríveis foram exibidos. Também teve a corrida de motocross e, claro, a grande festa, que foi animado por apresentações de artistas renomados, como Wesley Safadão, Murilo Ruf, Iguinho e Lulinha. Quem tá pegando não tá reclamando, tá até voltando só pra repetir. Quem tá pegando não tá reclamando, tá elogiando. Pergunta pra suas amigas aí. Para de mentir, desgramada. Faz barulho, Brasil. Chorei, na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, 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 chorei. Saudade da minha morena eu chorei. Oi, na vaquejada eu chorei. Quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, chorei. Parabéns, Itapipoca, por mais esse grandioso evento. E na semana que vem estaremos de volta com mais novidades e acontecimentos interessantes em nosso Giro nos Municípios. Do Giro dos Municípios com Álvaro Lins, essa inovação no programa Olhar Municipal. Eu agora vou questionar o professor Odmar de Lima sobre a importância das casas de cultura instaladas nos municípios. Odmar, eu recentemente promovi um debate como esse na UVC, orientando os parlamentares a discutirem isso em suas câmaras municipais, a discutirem a criação das casas de cultura como um mecanismo formador do aluno. A educação, com a sua pedagogia, com a sua metodologia, e a cultura, envolvendo a cultura de um modo geral, a cultura nacional, mas também a cultura local. Porque cada cidade, cada município tem as suas expertises culturais. Como é que você avalia a importância da criação de casas de cultura para os municípios? Olha, é assim, eu costumo dizer que cultura é tudo. Tudo é cultura. Tem a cultura do índio, tem a cultura do rurícola, tem a cultura da urbe, tudo é cultura. Agora, como é que nós vamos fazer um desenho programático de cultura para o bem de toda a comunidade, de toda a sociedade? É plantando. Como é que se planta? É você instalando uma casa de cultura em cada município, de preferência consociada com as secretarias de governo, Secretaria de Educação. É preciso ter até para ter orçamento, e né? Secretaria de Cultura, que as chamamos de irmãs gêmeas siameses, cultura e educação. Sim, certo? também É bem verdade que a gente sabe Concordo plenamente. que nem todo município, em função do seu tamanho, da sua dimensão, ele não tem uma Secretaria de Cultura. Tudo gira em torno da Secretaria de Educação e Cultura. Eles fundem numa só. Mas não tem problema. O importante é trabalhar a cultura. Então, a matéria-prima das casas de cultura é justamente os munícipes, a população, os estudantes. Daí o casamento perfeito, educação e cultura. E aí, meu irmão, isso é um prato feito para o gestor inteligente, porque ele vai conviver com toda a comunidade. E é essa comunidade que vai elegê-lo para dirigir o município. Então, tendo na primeira dama a pessoa que vai tocar
os assuntos sociais do município, é um casamento perfeito. Cultura e educação. E você pode instalar uma casa de cultura dessa numa sala qualquer de uma escola. Você não precisa gastar. Instala lá, pronto. Aí você, com o tempo, você vai colocar uma biblioteca naquela sala da casa de cultura, na casa de cultura, vai colocar uma hemeroteca, e você vai, quando menos esperar, você está pegando já escritores mirins, Pronto. estudantes. Professor Odimar, para o gestor público lá do Baixio, do Mirim, da Hidrolândia, o que é uma hemeroteca? Muito bem. A biblioteca nós conhecemos bem, e a biblioteca são livros, são os livros. Hemeroteca, ela está voltada para revistas, jornais. Essa é a hemeroteca. E é importante, porque os livros, eles trazem uma cultura mais amadurecida, mais aprofundada. E a hemeroteca, que tem revistas, jornais, ela traz as notícias do dia a dia. E isso faz parte da cultura. Como é que a gente hoje associa, professor, a questão digital, a questão da internet, dos meios de comunicação que se interagem e se interligam com uma velocidade muito ágil, muito em tempo real, para o projeto das casas de cultura? Hoje, por exemplo, nós lemos jornais digitais. A maioria dos jornais, eles não tem mais o papel, infelizmente. Eu gosto do papel, mas a grande maioria acabou. Os livros hoje, aquele livro físico que a gente tem costume, também vem perdendo espaço para as edições digitais. Como é que isso funcionaria nesse conceito de casas de cultura? Olha, os governantes, eles já deram o pontapé inicial disso aí, que é justamente prover o alunado desses equipamentos da informática. É um tablet, é um celular. Mas eu concordo, porque eu não podia ficar para trás na evolução tecnológica. Mas eu acho que fica meio complicado para o aluno que ainda não tem muita desenvoltura, porque eu acho que para você estudar, você precisa estar destacando, marcando uma palavra que você não conhece, rachuriando. E você fazer isso num equipamento eletrônico não fica muito fácil, não. Então, nós vamos combinar que para a gente crescer tecnologicamente, nós vamos passar uma boa temporada casado entre a tecnologia e ainda o papel, o livro no papel. Nós ainda vamos continuar sendo um pouquinho cupim. Viu? Eu adoro isso, eu adoro livros. Álvaro Lins. Bom, eu quero agradecer a presença do professor Odimar. Realmente foi uma aula de cultura para a gente. Obrigado. Então, espero que você esteja conosco outras vezes para continuar. Acredito que existem outras estações aí, né, professor? Com certeza. Isso aqui não é uma coisa estanque, né? Eu queria só mostrar rapidamente, que não dá para a gente ir a detalhe, sobre o projeto das Casas de Cultura, tá certo? Então, ele tem uma programação. Programa Fundação de Casas da Cultura. Projetos. CETreino é um centro de treinamento e profissionalismo. 2. É uma academia infanto-juvenil de letras, artes, ciências e cultura. 3. É o CEDEL, que é um centro de desportos, entretenimento e lazer. E 4. É o apoiar a mobilização da ordem Demolei, os Léos e os escotismo. Isso é uma linguagem de Lions, de maçonaria. Maçonaria e de escoterismo. Não sei se a palavra é essa, mas deve ser. E vem, em quinto, jornal, revista, coletâneas, escrita por alunos e convidados. Manter relações sociais com instituições públicas e privadas. Arcádia Novel Cearense de Letras, Artes, Ciências e Cultura. Livro historiográfico municipal, escrito por alunos e mestres. Fórum Permanente de Estudos e Debates pelo município. Tá. Bom, depois dessa aula de cultura e das casas de cultura, esse foi mais um programa Olhar Municipal, com o professor Odimar e o Álvaro Lins. E até o próximo programa.